Glória a Deus. Deus é fiel, maravilhoso, glorioso, majestoso e santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra se rende ao nome do Senhor, porque o Pai o exaltou. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus nos diz que um dia, diante do nome dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus, Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Eu e você precisamos declarar e acreditar: só o Senhor é Deus. Ele é único. Antes dele, nenhum Deus se formou. Depois dele, não haverá nenhum outro. Ele é o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A palavra de Deus nos ensina que tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E glorificamos a Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, a palavra revelada. Queridos, o Verbo é aquele que executa. O Verbo é aquele que realiza. E é o Verbo que está aqui, porque a Bíblia diz que ele é Deus conosco. A Bíblia o chama de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele não está longe, pelo contrário, o salmista nos ensina: perto está o Senhor de todos os que o invocam. E ele, apenas ele, é capaz de realizar, porque ele é o Verbo. Não tente alcançar respostas em nenhum outro. Inclusive, se você gerou expectativa em cima de fulano ou beltrano, você pode se decepcionar. Por quê? Porque apenas o Verbo pode mudar a sua história. Apenas o Verbo pode dar a ordem. A ordem que você precisa para viver algo novo na sua vida. Apenas o Verbo pode trazer. Portanto, neste sábado, nesta tarde de sábado, 29 de outubro de 2022, permita que o Verbo que no princípio estava com Deus, era Deus, ele que se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo nos ensina que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nesta tarde, permita que o Verbo entre na sua casa. Pois está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isto é tão relevante que no momento em que Jesus olha para Zaqueu no alto daquele sicômoro e diz: desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo
foi transformado. Quando Jesus esteve ali, ele disse: hoje entrou salvação nesta casa. O que trará salvação, o que trará vida, o que trará cura, o que trará livramento, o que trará restituição, o que trará resposta, o que trará vida eterna é o Verbo na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu casamento. É o Verbo. Eu e você carecemos dele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Paulo, por sua vez, escreve: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o que eu preciso? O que você precisa? Escute isso com muita atenção. Rafael Costa, Daniane, Tata Silva, Juliana Fernandes, Danila Silva, Rogério Azevedo e Francinete Ferreira. Tudo que você e eu precisamos é do Verbo. Tudo que você e eu necessitamos, Frida Salete, bem-vinda, é do Verbo. Na nossa casa, na nossa história, na nossa família, na nossa trajetória. Abra o seu coração e permita que o Verbo, Flávia, permita que o Verbo, Rô, permita que o Verbo entre hoje. Fábio Silva, Osana, permita que o Verbo venha. Cleide, permita que o Verbo se manifeste. Gesiane Oliveira, bem-vindos, todos bem-vindos em nome de Jesus. Permita que o Verbo venha agora. Porque o que você precisa? Eu sei que nós estamos à véspera de um momento decisivo para o nosso país. Lúcia Jatobá, bem-vinda, Deus abençoe. Mas o que vai mudar a minha história não é o candidato X ou Y. O que vai mudar a minha história é o Verbo. É claro que eu votarei com consciência, mas não é disso que trataremos aqui. Porque o que vai mudar a minha história é o Verbo. O único capaz de mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar a minha caminhada, mudar meu coração e trazer vida eterna é o Verbo. O Verbo que está conosco. O Verbo que disse está consumado. O Verbo que com seu poder fez rasgar o véu que nos separava do santo lugar. E hoje basta que eu e você clamemos: Abba, Pai, e Ele se faz presente. A minha oração não é outra, senão que o Verbo se manifeste sobre a nossa nação. A Bíblia nos ensina que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o Verbo. O que é que vai tornar o Brasil um lugar de bênçãos? É o Verbo. O que é que vai tornar a sua casa um lugar de bênçãos? É o Verbo. O que é que vai tornar a sua empresa um lugar de bênçãos? É o Verbo. O que é que vai tornar a sua família abençoada? É o Verbo. O que é que trará saúde para o seu corpo, para a sua mente, para o seu coração, para o seu espírito? É o Verbo. Márcia, seja bem-vinda, Deus abençoe. O que é que trará a resposta? Alexandra, seja bem-vinda, Deus abençoe. O que é que trará a resposta? Sheila Brito, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O que é que trará a resposta? A resposta que você tem buscado está no Verbo. O Verbo que se fez carne é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Mateus, seja bem-vindo, Deus abençoe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
vem ao Pai, se não for através de mim. Pois é, mas eu preciso falar algo para você nesta tarde. O Espírito Santo vem me inquietando desde a madrugada passada. Será que você pode me ajudar compartilhando esta transmissão? Se você me acompanha ao vivo pelo Instagram, aqui no cantinho, ó, bem no cantinho inferior, tem uma setinha que você pode usar para convidar pessoas. Ajude-me a alcançar mais vidas. Liliane, bem-vinda, Deus abençoe. Se você me acompanha ao vivo pelo Facebook, pode também compartilhar a transmissão ao vivo. Flavinha, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Ajude-me a compartilhar esta palavra para mais lares, para mais vidas, mais corações serem alcançados. Isvanilda Alves, bem-vinda, Deus abençoe. Mais divulgação permite que mais bênção alcance e traga vida a outros lares. É necessário. Nos dias de hoje, Elizabeth, bem-vinda, Deus abençoe, é necessário anunciar a palavra. É necessário apresentar, é necessário declarar a palavra. E a palavra fala do Verbo. E foi através da ação do Verbo que lá no princípio diz a palavra de Deus, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito se movia sobre a face das águas, ou seja, é exatamente o caos. E disse Deus: haja luz. Olha o verbo entrando em ação. Haja. Molly, seja bem-vinda, Deus abençoe. Haja luz. E houve luz. E essa luz é importante que deixemos claro. Edna Rabelo, bem-vinda, Deus abençoe. Não era a luz do sol. O sol sequer havia sido criado. Era a luz que emanava do Verbo. Se você precisa que a luz brilhe na sua vida, você precisa do Verbo. Eu não sei se a sua fé alcança, mas se você crê, diz a palavra de Deus, quem crê verá a glória de Deus. Deusinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, se você crê, vai haver luz. Agora, no teu lar, na tua família, na tua saúde, na tua casa, junto ao seu casamento, aos seus filhos. Que haja luz. Giza Costa, seja bem-vinda, pastora, Deus abençoe. Que haja luz. E esta luz se manifesta quando o Verbo entra em ação. Você tem clamado tanto, nós também temos clamado aqui. Nós também temos clamado aqui, fique tranquilo, Fábio, compreendo. Nós também temos clamado aqui. Mas a resposta ao nosso clamor é o Verbo entrando em ação. A resposta ao nosso choro é o Verbo entrando em ação. O Verbo que faz todas as coisas. Rayane Brito, bem-vinda, Deus te abençoe. O Verbo que faz todas as coisas. É verdade, queridos, que não é fácil. E é sobre isso que eu quero falar em poucas palavras com você nessa tarde. O processo fere, mas o propósito cura. Aline Barros, bem-vinda, Deus te abençoe. O processo fere. Obrigado, Fábio. Deus te abençoe. Vá trabalhar em paz. O processo fere. Mas durante esse processo,
Fabiane Mota, bem-vinda, Deus te abençoe. Durante esse processo em que eu sou ferido, eu preciso entender que a cura virá no processo, no propósito. Lá adiante, o propósito vai trazer vida. Eunice Barcelos, bem-vinda, Deus abençoe. E eu quero trazer exatamente a história do apóstolo Paulo, que viveu, que foi ferido e só foi curado no processo. Se você examinar carinhosamente o capítulo 9, Imaculada Rodrigues, bem-vinda, Deus abençoe, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver que Saulo estava a caminho de Damasco. Saulo estava a caminho de Damasco com carta do sacerdote para prender. O sumo sacerdote entregou a ele autorização, Vitória Barreto, bem-vinda, Deus abençoe, para prender, para levar preso quem quer que fosse que anunciasse Jesus e lançar no cárcere. E vindo ele por esse caminho, o Verbo se encontrou com ele. Anabelo, bem-vinda, Deus abençoe. O Verbo se encontrou com Saulo. O Verbo de quem estamos falando desde o início da transmissão marcou encontro com Saulo. Nice Silva, Deus te abençoe, bem-vinda. O Verbo, Aline Virtuosa, bem-vinda, Deus abençoe. O Verbo marcou encontro com Saulo. Mas olha o que acontece no processo. Entenda, para que você não desanime. Entenda, para que você não se desespere. Entenda, para que você não desista. De repente, subitamente uma luz brilhou. Maria Luz, bem-vinda, Deus abençoe. Subitamente uma luz brilhou. Você acredita que subitamente uma luz pode brilhar na sua vida hoje? Maria Rabelo Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Como foi com Saulo? Obrigado por me seguir, Maria. Como foi com Saulo? Subitamente uma luz brilhou ao redor de Saulo e ele caiu. Mônica, seja bem-vinda, Deus abençoe. E ele caiu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz. A luz e a voz. Olha que interessante. Vem para Gênesis. Haja luz, disse a voz, e houve luz. Aqui você tem a luz e a voz. É o mesmo. É o mesmo. Aleluia, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança e nem sombra de variação. O mesmo de Gênesis está aqui, marcando encontro com Saulo. A luz e a voz. E a voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então lhe perguntou: quem és tu, Senhor? Diante da luz e da voz, até Saulo deixa de ser tão prepotente e com o rosto caído, porque ele caiu por terra. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Verbo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Francisca Lima, bem-vinda, Deus abençoe.
Sabe o que é interessante? Os companheiros de viagem ouviram a voz, mas não viram ninguém. E então, olha porque o processo fere. Presta atenção. Então se levantou Saulo da terra, até então ele estava caído, coitado. E abrindo os olhos, nada podia ver. Fernando Barbosa, capas almofadas, Deus abençoe. Ele não podia ver nada, ele foi ferido. Amados, o processo fere. Elione Alves, bem-vinda, Deus abençoe. O processo fere. Ana Silva, Deus te abençoe, seja bem-vinda. O processo fere. Saulo foi ferido. Haverão momentos em que eu serei ferido. E aquele homem que veio com arrogância, com autoridade, com cartas do sumo sacerdote, teve que ser guiado. Zeine Queiroz, bem-vinda, Deus abençoe. Teve que ser guiado pela mão até Damasco. E por causa disso ele teve 3 dias sem ver. O processo fere. O processo fere. O processo fere. Mas Deus, no propósito, faz a cura. Vocês acham que Deus deixou Saulo cego? Não. Mas o processo fere. E se você está na fase da ferida, tenha calma. Eu sei que não foi fácil para Saulo. Ele ficou 3 dias e 3 noites sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Se você está passando pelo momento do processo e você está ferido, tenha calma. Tenha calma. Porque o Senhor não vai te deixar ferido. Porque o processo fere, mas o propósito cura. O processo vai machucar, mas o propósito vai curar. O processo, Marisa Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. O processo vai ferir. Elianai Cerqueira, bem-vinda, Deus abençoe. O processo vai ferir, mas o propósito de Deus vai te curar. Leoneide Almeida, bem-vindo, Deus abençoe. Eu vou dizer outra vez, parece que você não entendeu. O processo vai ferir, mas o propósito de Deus vai te curar. Andressa, bem-vinda, diretamente da Itália, Deus te abençoe. O processo vai te ferir, mas o propósito vai te curar. Então você precisa permanecer, para que o propósito de Deus na sua vida traga cura. E foi assim com Saulo. Veja o que acontece então. Saulo entra em Damasco, guiado pela mão, olha só, ele veio com autoridade, com carta do sumo sacerdote, cheio de si, todo poderoso. Mas ele teve encontro com alguém mais poderoso que ele, o Verbo. Maria de Fátima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu não sei se você já teve a experiência de viver um encontro com o Verbo. Maria Augusta, bem-vinda, Deus abençoe. Eu não sei se você já teve a experiência de viver um encontro com o Verbo, mas o Verbo é mais poderoso. O Verbo é mais forte. Diante do Verbo sou pequeno. Laila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Diante do Verbo eu não sou capaz. Diante do Verbo eu sou frágil. Maria Livanete, bem-vinda, Deus abençoe. Diante do Verbo eu sou frágil, eu sou pequeno. E eu não sou capaz. Saulo teve encontro com o Verbo. Saulo teve encontro com o Verbo. Cristina Lousada, bem-vinda, Deus abençoe.
É verdade, Aline, construir um testemunho dói. Dói, porque o processo fere. O processo fere. E então, ele entra em Damasco. E lá em Damasco, Deus começa a mover as coisas. Não se preocupem, agora eu ganhei um assistente aqui, ó. Tá com medo porque começaram os trovões, ele tem medo dos trovões. Michele Barbosa, Eliselma Santiago, bem-vindas, Deus abençoe. Aí, Deus começa a mexer as coisas. Agora ele vai ficar aqui como meu assistente, tenho certeza porque ele está com medo dos trovões. Talvez Saulo tenha ficado com medo da voz e da luz. Eu não sei se você, diante do encontro com o Verbo, também teve medo. Isaías teve um encontro com o Verbo, ele teve medo. Isaías disse, ai de mim, Isaías capítulo 6, Nadina Félix, bem-vinda, Deus abençoe. Isaías disse, ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer. Lima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Os meus olhos viram o Verbo. Porque diz a palavra de Deus que Isaías estava no templo no ano da morte do rei Uzias, e a glória do Senhor encheu a casa, e as abas das suas vestes tocavam aquele lugar. E os serafins voavam ao redor do trono, e eles diziam um para o outro, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve medo, ele disse, ai de mim, tem os serafins, e a glória, e o trono, e o Verbo. Eu vou morrer. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros também. Mas Isaías não morreu. O serafim voou em direção ao altar. Aí começa, quando existe o encontro com o Verbo, começa o processo para que se cumpra o propósito. Glênia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu vou repetir, presta atenção. Quando existe o encontro com o Verbo, começa o processo para que se cumpra o propósito. De novo, quando existe o encontro com o Verbo, começa o processo para que se cumpra o propósito. Começou o processo na vida de Isaías. Começou o processo na vida de Isaías para que se cumprisse o propósito. E o profeta que entra ali, ele entra homem boca suja, porque ele diz homem de lábios impuros. E ele sai profeta messiânico para anunciar o Verbo. Você vai encontrar Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53. Isaías, o chamado profeta messiânico, aquele que mais profetizou a respeito da vinda do Verbo. Aleluia! Porque ele encontrou-se com o Verbo. Porque ele esteve com o Verbo no tempo. Mas fere, o processo fere. Foi no ano da morte do rei Uzias. O processo fere. Meire Junqueira, bem-vinda, Deus abençoe. O processo machuca. O processo dói. Mas é no processo em que você é ferido, o testemunho começa a ser construído e o propósito traz a cura. Assim foi com Saulo. E Deus começa a mover as coisas. E Deus começa a mobilizar o seu servo Ananias, que morava lá em Damasco. Um discípulo. E fala, Ananias, vem cá. Ananias respondeu, eis-me aqui. Vem cá. Ananias falou, eis-me aqui, Senhor. Ele disse, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. Queridos, presta atenção.
Quando Deus te dá uma ordem, Ele dá endereço. A prova está aqui nesse texto, do capítulo 9, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. Vai até a rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Olha o endereço completo, toda a ficha. Pois ele está orando. O que você tem que fazer quando você estiver ferido? Comece a orar. Quando o processo te ferir, comece a orar. Saulo estava orando. A prepotência deu lugar à oração. Neuda Silveira, bem-vinda, Deus abençoe. Saulo estava orando. Então, Deus continua falando com Ananias e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Deus está dando a direção para Ananias. Para quê? Para curar Saulo. Processo fere, propósito cura. Só que aí Ananias fala: Senhor, versículo 13, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos, e trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Senhor, não é uma boa ideia deixar ele cego? Mas o Senhor responde no versículo 15, preste atenção. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Olha o propósito, olha o propósito. É um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como os filhos de Israel. Escute só, esse versículo 16 toca o meu coração. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi. Começa a cura. Sueli Ringuini, seja bem-vinda, Deus abençoe. Começa a cura. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, agora não é mais o perseguidor, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio verbo. Lazares Survelli, Deus abençoe, bem-vinda. O próprio verbo, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para seres curado, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Processo fere, propósito cura. Processo fere, propósito cura. Imediatamente, veja a cura. A cura começou. Olha a cura. A cura começou. Olha a cura acontecendo. Você acha que vai ficar doente? Vai não. Diz a palavra de Deus que imediatamente, versículo 18, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E finalmente o versículo 19 diz que depois de ter se alimentado, Paulo estava sem comer há 3 dias, Saulo na verdade ainda, né? Ele se sentiu fortalecido. Graça e Regina, bem-vinda, Deus abençoe. Depois de ter se alimentado, porque ele foi curar, e ele voltou a ver. O processo fere, mas o propósito cura. Paula Liz, bem-vinda, Deus abençoe. Tem cura de Deus para a tua vida. Neise Lopes, Betânia Fontinelli, bem-vindas, Deus abençoe. Tem cura de Deus para a tua vida. Espera o propósito se cumprir. Se você, e é muito comum as pessoas que estão no meio do processo desacreditarem, lamentarem e quererem abandonar tudo. Maria Silva, bem-vinda, Deus abençoe.
Não é assim que funciona. Não é desse jeito que Deus faz. Não é assim. Entenda que Deus já começou a agir. Cleide Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Entenda que Deus já começou a agir. Só que você precisa realmente esperar a cura no processo. A cura do processo que vem no propósito. Tem propósito de Deus para a sua vida. E a cura está no propósito. O processo só vai machucar. Foi assim com muitos outros heróis da fé. O que dizer, por exemplo, de José? Foi ferido. Lançaram numa cisterna seca. Venderam como escravo. Depois de escravo, prisioneiro no Egito. Olha o processo ferindo. A Luzca, seja bem-vinda, Deus abençoe. Olha o processo ferindo, mas o propósito curou. O propósito fez dele governador. E os irmãos que o venderam voltaram e se prostraram diante do governador. O processo transformou o menino sonhador no homem governador. Feriu para depois curar. Nara Muniz, bem-vinda, Deus abençoe. Veja, falei de Saulo, falei de Isaías, estou falando de José, poderia falar de muitos outros. Ana Assis, bem-vinda, Deus abençoe. Mávia Meirane, Ana Cristina, bem-vindas, Deus abençoe. Se você tem vivido o momento da ferida, tenha calma. Espere o verbo agir. Primeiro passo é o encontro com o verbo, que dá início ao processo, para que se cumpra o propósito. Leila, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pois é. Se você está vivendo um momento, eu sei que tem várias pessoas aqui, não foi à toa que Deus me mandou entrar nessa live num horário maluco no meio da tarde. Não foi à toa. Jaxelene Costa, bem-vinda, Deus abençoe, porque tem gente aqui no processo e que por causa do processo está ferida e está dizendo assim, eu quero mais saber não. Maria Rosineide, bem-vinda, Deus abençoe, eu quero ir embora, eu quero largar tudo, eu quero desaparecer. Que tal falar de Elias? Renata Reis, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que tal falar de Elias? Elias, no meio do processo, ele falou assim, eu quero mais saber. Não, ele andou o caminho de um dia, deixou o moço dele, foi para o deserto, deitou debaixo de um zimbro e falou, chega, eu quero morrer, estou ferido. Camilo, Sheila, Deus abençoe, Sheila, Camilo. Eu quero morrer, fiquei sozinho. E fiz tudo certo, e agora querem a minha cabeça, querem me matar. Jezabel me ameaçou. Eu não aguento mais. E eu sei que tem pessoas aqui exatamente como Elias, dizendo que não aguentam mais. Eu não dou conta. Para mim deu. Estou ferido. Elias estava ferido. Não era ferida física, mas ele estava com o coração ferido. Mas aleluia, tinha propósito na vida de Elias. E o anjo do Senhor veio. Lília Venâncio, bem-vinda, Deus abençoe. Tinha propósito de Deus. E o anjo do Senhor veio, né, Rayane? O anjo do Senhor veio, Molly. E disse, Elias, come e bebe. 2 vezes ele fez isso. Porque Elias ainda comeu, bebeu e dormiu outra vez. Come e bebe, Elias. Solange Bento, bem-vinda, Deus abençoe. Come e bebe, Elias, porque longa será a tua jornada.
E aí Elias come, bebe, caminha 40 dias, 40 noites, atravessa o deserto, chega em Horebe e entra numa caverna. Elias ainda não estava bom. Elias ainda estava ferido. Elias ainda estava ruim. Ele entrou na caverna e aí não é mais o anjo, é o Senhor, é o Verbo. O que você faz aqui, Elias? Sai dessa caverna. O que você faz aqui, Elias? Sai dessa caverna. Sueli Tenório, Cristina Ferraz, bem-vindas, Deus abençoe. O que você está fazendo aqui, Elias? Sai dessa caverna. Caverna não é o seu lugar. Ah, mas eu estou ferido. Não, vem cá. Tem propósito para a sua vida. Você está dizendo que é o fim? Não é o fim. Você ainda vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em seu lugar. Tem propósito. Vem cá que eu vou te curar. Tem propósito. Daiane, seja bem-vinda. Deus abençoe Daiane Paulo. Tem propósito. Vem cá que eu vou te curar. Tem propósito. Vem cá que eu vou te curar. O processo fere, queridos. Olha aqui, no caso de Elias, um processo poderoso. Caiu fogo do céu, gente. Mas ele foi ferido porque foi afrontado e ameaçado por Jezabel. Rita Farias, Alexandra Rodrigues, bem-vindas, Deus abençoe. Ele foi afrontado, perseguido, ameaçado por uma rainha que, além de tudo, era sacerdotisa pagã. O processo fere. E é nessa hora que o inimigo vem sorrateiro, querendo fazer você desistir. Mas eu vim aqui para te dizer que o propósito cura e você será curado. E você será curada. Se você está ferido hoje, Deus marca encontro. Encontro com o Verbo. Dalva, seja bem-vinda. Deus abençoe. Ele marca encontro. O Verbo marca encontro. Olha, falei de Saulo, falei de Isaías, falei de José, falei de Elias e poderia falar de muitos outros. Janete Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. Poderia falar de você. Poderia falar de mim. Quantas vezes estamos feridos? Porque estamos atravessando o processo. E processo fere. Machuca, dói. Vamos falar de mais um Jó. Jó foi ferido no processo. E como? E como? Como ele foi ferido nesse processo? Ele perdeu os rebanhos, os filhos e as filhas, perdeu a saúde, seus bens. Mimaílma, bem-vinda, Deus abençoe. Jó foi ferido. Jó adoeceu. Ele se vestiu de saco, deitou-se sobre as cinzas e com cacos ele coçava seus tumores. Jó foi ferido. E perceba que eu estou falando de pessoas que foram feridas, em alguns casos, feridas sem ter dado causa, sem ter dado motivo, sem ter feito nada errado para ser ferido. José não fez nada errado, Elias não fez nada errado, Jó não fez nada errado, Isaías não tinha feito nada errado. Ele era um homem de lábios impuros, mas ele não estava causando. Saulo ainda estava aprontando, digamos assim, né? Mas muitas vezes o cara não fez nada errado. Xanda Souza, bem-vinda, Deus abençoe. E é ferido do mesmo jeito. Jó foi ferido e ferido para valer. Bem ferido. Pastor Jaime, seja bem-vindo, Deus abençoe, saudades. Jó foi ferido e ferido para valer. E se você tem sido ferido, é porque está no meio do processo. Está no meio do processo. Portanto,
Continua. Mas eu estou ferido, vai ferido mesmo. Mas eu estou doendo, vai doendo mesmo. Porque o propósito cura. E aí quando você curar, aí você vai entender que o processo era necessário. Né, Flávia? Processo fere, não fere? Darlene Douglas, Deus abençoe, seja bem-vindo. Mas depois que o propósito se cumpre, você é curado, você entende. E glorifica o Verbo. Oh, como me alegra estar na presença desse Deus. Mesmo ferido, mesmo dolorido, mesmo chorando, Ele é o Verbo. Ele é o Verbo. E diante do Verbo, tudo muda. E depois de curado, Deus vai trabalhar para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Eu conheço um Deus que marca encontros. E ao se encontrar com o Verbo, começa o processo. Processo que vai te ferir. Essa é a parte que não contam pra gente quando nos entregam uma palavra profética. Eu fico todo desesperado quando alguém começa a profetizar sobre a minha vida. Eu falo, vai começar o processo de novo. E lá vem mais feridas. Porque é assim que Deus trabalha. Para depois, com o propósito cumprido, vir a cura. Portanto, eu posso lhe assegurar e te garantir que você será curado. Eu só não posso te dizer quando, porque o tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. Mas você será curado. Receba esta palavra. Não vou me estender para não cansar vocês. Que Deus te abençoe. Eu quero finalmente apenas orar contigo. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada uma destas quase 50 pessoas conosco. Em nome de Jesus. Ernestina Alves, bem-vinda. Deus abençoe. Para que entendamos, Senhor Jesus, que o Senhor tem o controle do processo e o propósito vai trazer o cumprimento da promessa. Visita, Senhor Deus, todas essas vidas, suas famílias, seus ministérios e completa a obra. Eu apresento cada uma dessas pessoas e estes nomes escritos nas páginas dos nossos cadernos de oração. Vem, Pai, completa a tua obra. Venha, Senhor Jesus, tu que és o Verbo, em nome de Jesus, traga-nos, por favor, forças para suportar o processo. Aliette Pereira, Simônia Souza, Ivoneide Lopes, bem-vindas, Deus abençoe. Traga-nos força, Senhor. Visita o Cláudio. Traga-nos força, Senhor. É verdade, Leila, sarados para sarar outras vidas. Traga-nos força, Senhor, para suportar o processo, a fim de que possamos viver o propósito. Completa a tua obra. Aise Moraes, bem-vinda, Deus abençoe. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Maravilhoso é estar na tua presença, Senhor. Maravilhoso é estar na tua presença. Thaísa, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Nós te agradecemos por este momento preparado por Deus, para que o Senhor pudesse falar conosco. Nós agradecemos por todas as vidas conosco nesta tarde, ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, Pai. Nós te exaltamos e te glorificamos. Andressa Abner Lira, bem-vinda, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Complete a obra. Se você porventura tem encontrado dificuldades para suportar o processo, eu quero te dizer, não desista, porque o propósito vai te curar. Espera. O Verbo não faz a obra de forma jogada de qualquer jeito. O Verbo vai cumprir a obra através do propósito. Fiquem com Deus. Não vou cansar vocês. Fiquem tranquilos. Nossas lives são rápidas. Você não vai ficar de saco cheio, não. E se o Senhor nos permitir, estaremos de volta amanhã para mais um momento na presença de Deus. Daiane Guimarães, bem-vinda. Deus te abençoe. Dá até pena de encerrar. A graça do Senhor está aqui. Que Deus te abençoe e complete a obra. Obrigado, Cristina. Em nome de Jesus. Prepare-se para viver o propósito. Não sei, Leila, não sei o horário. Por isso eu já vinha nas noites anteriores, ao longo da semana, avisando que nós teríamos essa flexibilidade de horários. Eu começarei a entrar no momento em que Deus disser. Serão lives diárias ainda, mas eu não vou assegurar que sejam sempre no mesmo horário, porque não sou mais eu que tenho essa determinação. Talvez à noite, talvez de manhã, talvez à tarde, eu não sei. Mas prometo que elas continuarão ficando gravadas e quem quiser poderá assisti-las em outro horário, caso não consiga assisti-las ao vivo. Eu deixo a live salva no Instagram, no Facebook, deixo a live salva no YouTube. E ainda mando o link para aqueles que me mandaram seu contato lá pelo WhatsApp. Mando no Telegram, temos um canal lá. Ou seja, você vai encontrar. Basta procurar. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Na graça e na paz do Senhor. Thelminha, seja bem-vinda. Deus te abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Bem-vinda, Helena Guiotto. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado por me seguir, Renata Reis. E ok, Molly, mande o número então, você tem meu contato, tá bom? Aí eu atualizo, fique tranquilo. Quem quiser, assim como a Molly, pode me mandar o seu contato, eu adiciono lá na lista de transmissão do WhatsApp, onde eu mando sempre um avisozinho no momento em que estou online, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, um bom sábado para vocês, uma boa eleição amanhã,
ore e vote. É só isso que eu digo a respeito de política. Ore e vote. Deus te abençoe. E que Deus abençoe o nosso país. Fiquem todos na paz do Senhor. Sidneia Macedo, bem-vinda. Deus abençoe. Fiquem na paz. Não adianta me mandar aqui, Cristina, não tenho como anotar agora. Me manda, ou já me adiciona, porque tem o meu contato na bio aqui do Instagram. Você pode me chamar e eu já te adiciono. Você pode chamar no próprio WhatsApp, ou depois me manda no direct, tá bom? Agora eu não consigo anotar, porque durante a ministração ao vivo não dá para escrever, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.